Olá, turma! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem sociocognitiva em orientação profissional de carreira. E nessa abordagem, a escolha profissional é definida pelo tanto que a pessoa tem, basicamente autoeficácia ou confiança, sentimento, senso de capacidade para realizar ou para executar determinada atividade que tem na profissão, ou as atividades, o conjunto de atividades profissionais que existem naquela profissão. Então, por exemplo, você escolheu a profissão que você escolheu porque você tem determinadas características, determinado grupo de habilidades e competências que combinam basicamente com a escolha que você fez, que é pela psicologia. Então, você precisa sentir-se capaz de fazer aquilo que você vai fazer na psicologia quando você se formar, para poder escolher a profissão que você escolheu. Então, é mais ou menos o seguinte: a autoeficácia ela vai direcionar, ela vai levar você a escolher uma determinada profissão. Então, você não escolhe profissões, você não faz escolhas por atividades e atividades especificamente profissionais que você não se sente confiante em executar aquela atividade. Então, por exemplo, se eu não me sinto bem, eu não me sinto capaz de executar atividades mecânicas, eu não escolho atividades profissionais que precisem executar atividades mecânicas. Então, por exemplo, se eu não me sinto bem fazendo atividades matemáticas, eu não vou escolher engenharia. Se eu não me sinto capaz de pintar e desenhar, eu não vou escolher atividades artísticas. Por isso, essa abordagem ela se liga muito com a abordagem tipológica que nós falamos na semana passada. Ela se liga muito com a abordagem do desenvolvimento de carreira que nós vamos falar na semana seguinte, na semana que vem. Então, vejam, é uma abordagem extremamente importante que nasceu por volta dos anos 80, 85 mais ou menos. Mais ou menos, aqui no Brasil ela está sendo estudada por volta de 2002, 2006 para frente. Ali com o grupo do pessoal da Universidade de São Francisco, como sempre eu cito o pessoal da Universidade de São Francisco, chefiado pelo professor Rodolfo Ambiel, pelo professor Leonardo Barros agora na UFPA, pela professora Camélia aqui em Prudente. Essa abordagem vem ganhando muita força. Saiu agora, essa semana, um artigo falando sobre autoeficácia e escolha profissional, coordenado e organizado pela professora Camélia e pelo Leonardo Barros, que também se formou aqui na UNOeste junto comigo. Então, é uma abordagem que está em constante desenvolvimento de instrumentos para avaliação da autoeficácia para a escolha profissional. Por isso é uma abordagem que se baseia em evidências. Quando vocês ouvirem falar em abordagens da psicologia e da orientação profissional baseada em evidências, talvez essa seja uma das principais abordagens teóricas que represente esse contexto e esse conceito de psicologia baseada em evidências e orientação profissional também baseada em evidências. Não sei se vocês se lembram, mas eu já falei de autoeficácia lá na disciplina de PPB 2. E a autoeficácia é a crença, é o senso que a pessoa tem na sua capacidade, a crença que a pessoa sente na sua própria capacidade de fazer determinada atividade. Por isso, essa abordagem pode ser considerada a abordagem da autoeficácia, então. Nós temos que entender que essa abordagem surge a partir dos preceitos, das ideias do Bandura. É preciso entender que existe uma modelagem social. Você escolhe a profissão com base no contexto e no desenvolvimento social que você vive. Você não escolhe de dentro para fora, você escolhe na relação que você vive. Então não tem o determinismo que tinha lá na primeira abordagem que a gente falou, que é a abordagem psicométrica. Não tem especificamente um tipo específico de personalidade para cada uma das profissões, apesar de que existe uma ligação muito direta entre teorias, teoria tipológica e teoria sociocognitiva, mas aqui nós estamos falando de senso de capacidade. Nunca você escolhe uma profissão que você não se sente capaz. Tanto que vai dizer o seguinte: os interesses, os gostos, eles surgem conforme o tanto que você se sente capaz de fazer uma determinada atividade, ok? Só para vocês lembrarem rapidamente, a autoeficácia ela tem 4 fontes. A primeira fonte é a experiência de êxito e fracasso. Então, quando você tem uma experiência de êxito e fracasso em uma atividade relativa ou correlativa à atividade profissional que você pretende escolher, aumenta o seu senso de autoeficácia
e a possibilidade de interesse por uma atividade profissional naquela área. A segunda fonte de autoeficácia é a aprendizagem vicária ou a observação. Quando você observa alguém fazendo determinada atividade profissional e você pode começar a gostar daquela atividade profissional ou não, dependendo do que você observa na pessoa fazendo. Por isso tem a questão da modelagem social. A terceira é a persuasão verbal, quando a pessoa, por exemplo, te dá um feedback que seja positivo em você realizando uma atividade que tem relação com uma atividade profissional. Então, quando a pessoa te fala, nossa, você é calmo, tem características de psicólogo, você podia ser psicólogo, isso pode te acender uma luzinha para querer ser psicólogo, por exemplo. Da mesma forma, o contrário pode acontecer. Indicadores fisiológicos, quando você se sente bem, que é a quarta fonte de autoeficácia. Quando você se sente bem ou não fazendo determinada coisa que tem ligação com uma possibilidade profissional. Então, as 4 fontes de autoeficácia aumentam ou diminuem a possibilidade de você escolher e se manter numa profissão. Suponhamos que eu escolhi a psicologia, mas eu estou na atividade de psicologia por um bom tempo, mas tudo que eu faço me leva ao fracasso. Então eu começo na clínica, vou mal. Escolho uma abordagem, também vou mal naquela abordagem. Não consigo estudar, não consigo ir bem, não consigo ler, não consigo nada naquela abordagem, nem na clínica. Tento uma outra atividade, mudo de abordagem, vou para trabalhar no organizacional, não consigo. Bombo também na outra abordagem, não consigo gostar, não consigo estudar, não consigo ir adiante. Só consigo fracassos, entre aspas, nessa carreira. Então, isso me faz não permanecer, isso descontinua o meu interesse por aquela área. Então, eu posso mudar o interesse. Na outra abordagem, o interesse é relativamente estável. Aqui, essa estabilidade vai depender do tanto que você tem de autoeficácia para executar essas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil realista ou um perfil investigativo ou um perfil social, esse perfil pode mudar dependendo das minhas experiências de êxito, fracasso, observação, aprendizagem vicária, indicadores fisiológicos e assim por diante, conforme, e também os feedbacks, conforme as vivências que eu tenho naquela área, por exemplo. Então, eu posso aumentar ou diminuir as minhas fontes de autoeficácia relativas às atividades. Então, na docência, por exemplo, eu posso entrar na docência, eu gosto muito da atividade, mas eu só tenho experiência de fracasso, e aí isso pode mudar os meus caminhos, os meus interesses profissionais, tudo bem? A crença de autoeficácia prediz o tanto que a pessoa está pronta ou apta a fazer uma determinada escolha. Existem, basicamente, para a avaliação da escolha profissional, da autoeficácia para a escolha profissional, 4 fontes, que são as fontes de autoeficácia para autoavaliação ou para autoconhecimento, a autoeficácia para a busca de informações profissionais estáticas ou ocupacionais, busca de informações profissionais práticas e planejamento de futuro. Quando eu avalio isso e essas 4 fontes de autoeficácia estão relativamente positivas, dão um score de médio para cima, dão um percentil de médio para cima, eu posso entender que aquela pessoa está apta a escolher a profissão. Então, o teste está dizendo que a pessoa está capaz de escolher aquela profissão. Quando dá baixo, de médio para baixo, eu tenho que me preocupar e ajudar no processo de orientação profissional a pessoa a aumentar a sua crença de autoeficácia para autoavaliação, para busca de informações profissionais, busca de informações profissionais práticas e planejamento de futuro, tudo bem? Então, em resumo, a pessoa escolhe a profissão e se mantém numa carreira ou muda de carreira dependendo da sua crença de autoeficácia, ok? Então, respondendo aquela pergunta inicial do bimestre, que é como as pessoas escolhem as profissões e se desenvolvem nas suas carreiras, para a primeira, as pessoas escolhem e se desenvolvem a partir de um determinismo vocacional. Para a segunda, que é a psicodinâmica, as pessoas se escolhem a partir dos seus determinantes inconscientes. Para a terceira, precisa existir uma conciliação entre os tipos de personalidade e os tipos de ambiente profissional. E agora para a quarta, é dependente da autoeficácia. Tudo vai depender da quantidade que a pessoa se sente capaz de exercer e de permanecer numa atividade profissional, tudo bem? Então, na semana que vem nós vamos falar sobre atividades ou abordagens relativas
ao desenvolvimento de carreira, abordagens desenvolvimentistas. São várias abordagens que eu vou falar numa teoria só, ou várias teorias que eu vou falar numa abordagem só, tudo bem? Um grande abraço e até lá!